torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada aqui nas últimas informações do Tricolor, que segue a preparação para o jogo contra o Águia de Marabá na quinta-feira, jogo da volta pela Copa do Brasil. Vamos dar uma olhada aqui também no treino do São Paulo, treino de hoje. Zubeldia segue a preparação aí para essa partida na Copa do Brasil. Deixar os créditos do vídeo aqui ao canal oficial do São Paulo e ESPN Brasil, um trecho também do pessoal da Band Esportes falando sobre o São Paulo e um trecho aqui do Muricy falando sobre Zubeldia. Créditos UOL Esportes, link na descrição. Deixa o like para fortalecer o trabalho, mas agora bora pro vídeo, galera. Do Tricolor, nessa segunda-feira o São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda e foca agora na partida pela Copa do Brasil contra o Águia de Marabá. Vamos ver um pouco do que aconteceu por aqui. E hoje foi um dia especial para o goleiro Rafael, ele que ontem foi convocado para defender a seleção brasileira na Copa América e hoje recebeu a visita do seu Heloísio, o pai dele, aqui no CT da Barra Funda. Na verdade, sem a minha família, sem o apoio deles, nada seria possível. Eu já contei outras vezes que com 15 anos eu quis desistir de tudo e se não fosse meu pai e minha mãe me incentivando e me apoiando, eu não estaria aqui hoje. Então, eu agradeço muito a eles que sempre me deram suporte até hoje, eu estava aqui acompanhando e sempre se fazem presentes em todos os momentos da minha vida. E agora vai levar a família para a Copa América? Já estou organizando já, né? Já estou organizando já para tirar já agora os vistos para que eles possam estar lá juntinho da gente também. Como foi ontem para vocês quando ficaram sabendo da convocação? E aí? Foi maravilhoso, a gente nem estava esperando, eu sabia que era o último dia para sair a convocação, né, a última convocação. Aí o telefone toca, o Fábio de Mello vem contando pra gente, foi novidade pra gente, a gente tava lá só conversando entre a família lá e tal, batendo papo. Aí a gente não estava nem imaginando, nem estava lembrando mais disso, sabe? Aí ele ligou, foi maravilhoso, aí nós fizemos uma festa, né? Pra você? Aí foi importante que eu não estava nem com o telefone, o pessoal começou a ligar, mas meu telefone estava no quarto carregando. Aí ligaram para minha mãe também, estava sem celular, e ligaram para o meu pai, e aí para contar. E aí foi bom que estava já a família toda reunida, então foi muito bom que a gente pôde comemorar bastante em família, fazer uma oração também para agradecer e foi muito especial. Depois que eu soube que eu ia ser pai, tudo mudou na minha vida realmente para melhor. Primeiro pela paternidade, ter filho é a melhor coisa do mundo e eu vim para São Paulo e cara, estou vivendo uma experiência maravilhosa e agradeço muito ao São Paulo, porque se hoje eu tenho a oportunidade de ir para a seleção é porque o São Paulo me deu essa oportunidade junto com todos os atletas que me ajudam dentro de campo e eu sou muito grato ao São Paulo, a Deus pela minha filha e por tudo que eu estou vivendo. Falando sobre o treino, os atletas começaram o dia com aquecimento que teve o foco em mobilidade. Na sequência, o técnico Luiz Zubeldia e sua comissão conduziram um treino de passes e na sequência de posse de bola. Lembrando a vocês que já está aberta a venda geral dos ingressos para a partida entre São Paulo e Águia de Marabá, que acontece na quinta-feira às 21h30 no Morumbi, jogo de volta da Copa do Brasil. Na primeira partida, o São Paulo venceu por 3-1 e leva vantagem para esse jogo. Se você quiser garantir o seu ingresso, spfcticket.net, para você fazer parte da torcida que conduz nessa partida.
Amanhã a gente volta com Direto do CT, trazendo as informações do São Paulo aqui no CT da Barra Funda. De São Paulo, na tela aí pra gente, a agenda do Tricolor para os próximos dias. Começando com esse jogo de volta aí de Copa do Brasil contra o Águia de Marabá, em casa, quinta-feira. Depois tem o Tadieres pela Libertadores e aí a sequência de Brasileirão. Corinthians, Cuiabá e Vasco. Edu Afonso chegando aqui conosco também para o nosso papo, trazendo as informações do São Paulo nesse início de semana. Tudo bem, Edu? Um beijo para você, seja bem-vindo. Escuta, esfriou, peraí, antes a gente entrou aqui, tava quente, aí o Nicolete chegou, falou que tá uma chuva danada lá fora. Como é que eu vou embora nesse jogo? Que eu saiba, o Edu tá em São Paulo. Eu ia correr depois daqui, pelo jeito tá chovendo também, então chovendo de frio. Vou ter que vagabundar hoje, não vou nem treinar, que beleza. Bem-vindo, Edu. Tudo bem, Glaucia? Bem. Um beijo pra você também, abraço Renato, Donan, fã de esportes. Tô aqui no CT, tô do lado de vocês, em 2 quilômetros no máximo. Não tá chovendo, essa chuva do Nicolete eu realmente não vi, mas deu uma esfriadinha assim pra usar esse casaco. Não tá mais aquele clima de 30 graus não. Bem, Glaucia, neste momento eu devia estar lá no Morumbis, porque não fosse a paralisação do Campeonato Brasileiro, o São Paulo estaria terminando a sua concentração e em instantes sairia aqui do CT para o jogo desta noite contra o Cruzeiro, que seria às 8 da noite. Mas com essa paralisação, tanto o jogo de hoje como o do próximo final de semana, que previamente já estava adiado, porque seria contra o Inter em Porto Alegre, eles caíram, então, como você mostrou, nas 2 próximas semanas restaram as Copas. Na do Brasil tá tudo ótimo, o time abriu uma longa vantagem de 3-1 contra o Águia de Marabá. O Águia de Marabá é o último colocado do grupo B da Série D, tem apenas 2 pontos em 4 jogos, vem de uma goleada de 4-0 para o Maranhão no final de semana, não deve impor dificuldades. Se tivesse o jogo do Brasileiro hoje, provavelmente o São Paulo iria com time reserva na quinta-feira. Porém, como não tem esse jogo, e para não ficar inativo o time titular de quinta-feira passada até quarta-feira, quando decide o primeiro lugar do grupo com o Tadieres na Libertadores, é muito provável que o Zubeldia, para depender até sua invencibilidade, coloque, se não força máxima, algo próximo a isso, senão os jogadores vão parar por 15 dias, é muito tempo sem jogar. Então essa é a pretensão, vamos acompanhar os treinos por aqui. Mas vamos falar de 2 assuntos bem importantes do São Paulo. O primeiro, a convocação de Rafael para a disputa da Copa América. Pelo lado do atleta, maravilhoso. O jogador já tinha sido chamado na última data FIFA e agora com a lesão do Ederson foi chamado para a Copa América, vai perder 9 jogos do Campeonato Brasileiro. Hoje a família dele esteve aqui no CT, acompanhou o treinamento do Rafael, o primeiro pós-convocação, e ele concedeu uma entrevista para o canal oficial do clube ao lado do pai Heloísio e falou um pouquinho deste momento, digamos assim, mágico na sua carreira, sendo goleiro convocado para a primeira competição dele oficial com a camisa da seleção profissional. E agora vai levar a família para a Copa América. Já tô organizando já, né? já tô organizando já para tirar já agora os vistos para que eles possam estar lá juntinho da gente também. Como que foi ontem para vocês quando ficaram sabendo da convocação? E aí? Foi maravilhoso, a gente nem estava esperando, eu sabia que era o último dia para sair a convocação, a última convocação. Aí o telefone toca, o Fábio de Melo vem falando, contando pra gente, foi novidade pra gente, a gente tava lá só conversando entre a família lá e tal, batendo papo. Aí a gente não tava nem imaginando, nem tava lembrando mais disso, sabe? Aí ele ligou, foi maravilhoso, aí nós fizemos uma festa, né? Pra você? Aí foi importante que eu não tava nem com o telefone, o pessoal começou a ligar, mas meu telefone tava no quarto carregando. Aí ligaram pra minha mãe também, tava sem celular, e ligaram pro meu pai, e aí pra contar. E aí foi bom que tava já a família toda reunida, então foi muito bom que a gente pôde comemorar bastante em família, fazer uma oração também para agradecer, e foi muito especial. Bem, Glaucia, se o Brasil for a decisão, são 9 partidas. E aí o Jandrei, que renovou o contrato ano passado, muita gente até questionou a renovação do contrato do Jandrei, será o titular nesse período, e o Yankee, que é da base e é hoje a terceira opção, passará a ser o substituto imediato do Rafael. A outra notícia importante, aliás, lembrando que não só o Rafael, né? Bobadilla na seleção do Paraguai, Ferrarese na seleção da Venezuela, Rames Rodrigues na Colômbia, o Rames não tem sido utilizado, e o ponto de interrogação é o Arboleda. Ele não tem ficado fora das convocações, mas na última data FIFA rolou um problema lá, fora de hora da concentração, e os jornalistas especializados em seleção equatoriana dizem que a federação vai puni-lo e que ele não será chamado para a Copa América.
bom para o São Paulo, ruim para ele se ele não for chamado. A outra notícia, o Wellington ficou mais uma vez perto de renovação. Depois que o Zubeldia conversou com a diretoria, falou: preciso que vocês renovem com o Wellington, façam o máximo para renovar. 2 reuniões haviam acontecido, distância gigante entre valores oferecidos e pedidos. No final de semana, ou antes do final de semana, uma aproximação das partes e a negociação deu uma boa adiantada. Não está certa ainda, mas a distância entre os valores diminuiu e o São Paulo pode, quem sabe, já nas próximas semanas, acertar esta renovação de contrato com o Wellington. Não precisaria comprar imediatamente um lateral esquerdo, já que perdeu o Caio Paulista. Se perdesse o Wellington, que poderia assinar um pré-contrato, ou pode ainda, no meio do ano, ficaria bem desfalcado no setor. Acertando com o Wellington, talvez a procura seja apenas por um outro lateral para compor o elenco. Vamos aguardar, Gláucia. Bom, Edu, obrigada pelas informações, amigo. Beijo grande para você e para nossa equipe nessa sequência de trabalho na segundona do São Paulo. Rafael, na seleção brasileira, o Edu passou também a lista dos estrangeiros que vão desfalcar o São Paulo nesse período de Copa América, mas para a seleção, antes ainda, né, temos 2 amistosos, dia 8 e 12 de junho, aí o Zubeldia também já vai ter que começar a fazer a mexida total ali. É assim, sobre isso a gente comenta para todos os clubes, é um absurdo. Você perder, jogar... Ainda mais no caso do Rafael, né, que é o goleiro titular, é um cara que assumiu e tem feito jogos importantes pelo São Paulo, vem num momento muito bom. E você perdeu o atleta por tanto tempo, 9 rodadas no caso, né? É muito campeonato, cara. É 1/4 do campeonato. Não deve nem jogar, né, pela seleção. Então. Ainda tem essa ainda, né? Ele vai como a terceira opção. Enfim, claro que a gente vê a felicidade do atleta, é complicado criticar, porque, é um sonho para qualquer jogador de alto nível querer chegar numa seleção, jogar uma Copa América. Mas vai ser complicado, ter que segurar ali com o Jandrei, tem jogadores importantes também, com o Arboleda, enfim. Zubeldia, pelo menos a questão do Wellington, parece que ele resolveu, hein? Parece que o homem, o São Paulino já tá louco por esse treinador, o homem chegou e resolveu essa questão do Wellington, estava amarrado, estava enroscada. Acho que é importantíssimo para o São Paulo conseguir a renovação, porque é um jogador que tem muito potencial, que tem ainda valor de mercado para em algum momento também conseguir um valor em venda. Se ele sai de graça, por exemplo, você perdeu tudo que você investiu na formação desse atleta. Enfim, acho que é uma baita notícia também e parece que o Zubeldia fez força, né? Não sei porque os outros não fizeram, mas... Assim, sobre essa questão do Rafael, óbvio que para o jogador representa muito estar numa seleção brasileira e um grupo que vai disputar a Copa América. Esse é o sonho, dá para ver a emoção e o que representa. Mas eu acho que da parte da comissão e da própria CBF poderia existir um pouco mais de bom senso. Pelo que representa, por exemplo, o Rafael para o São Paulo. Ele é um titular, um cara crucial. E ele está indo para a seleção para ser uma terceira opção. Que o Alisson está na frente e o Bento também, que foi muito bem na data FIFA. É um goleiro superior ao Rafael. Será que não seria o caso de você não desfalcar diretamente um clube que está envolvido dentro da disputa do Campeonato? Leva o Neto, que está bem na Premier League, por que não? Por exemplo. Poderia ter ido há muito tempo. Poderia ter sido lembrado. Então, assim, eu entendo o que representa para o atleta. Talvez o Rafael esteja ouvindo o que eu estou falando e fala, não fala isso não, pelo amor de Deus. Me ajuda. Mas acho que tem que analisar um pouco do contexto, né? Já é um absurdo a gente ter o Campeonato Brasileiro com a Copa América rolando. 9 rodadas, gente, sem o seu goleiro titular. Então, acho que faltou um pouco mais de bom senso. Acho que dava para você resolver de uma forma que você não prejudicasse, né, um clube aqui do futebol brasileiro. É uma situação, por exemplo, diferente da do Arana. O Arana está sendo convocado com a possibilidade de ser titular da seleção. Porque ele é um baita de um lateral, está voando. Aí eu entendo, até com uma posição mais carente, não tem para onde você buscar. O Arana é jogador de seleção, tem que ser convocado. Mas o Rafael, que é um goleiro competente, um bom goleiro, vai para ser a terceira opção. Provavelmente não vai nem entrar em campo. Poderia ter um pouquinho mais de bom senso pensando também no São Paulo. Campeonato Brasileiro da Série A, 2 rodadas... Num bom caminho. Mas o que eu tenho escutado, assim, de bastidor, conversar ali, quando eu vou nos jogos, quando eu estou nas transmissões ali, é que o trabalho do Zubeldia é muito bom e existe um mantra que é o pé no chão. Não adianta empolgar. O Zubeldia chegou, vai revolucionar... Porque daqui a pouco toma uma pancada, vira chuva de críticas e o Carpini serviu como um bom exemplo disso. Vocês estão tomando essa cautela mesmo de não empolgar, principalmente nas entrevistas, nas coletivas e tal,
para que o trabalho siga com pés no chão? Essa é a ideia? Com certeza, inclusive também com o treinador a gente fala isso também, entendeu? A gente conhece muito bem esse cenário, entendeu? A gente, eu tô há mais de 50 anos no futebol, não me empolgo não, sabe? Agora, a gente tem que ver, falar o que é, ou seja, o trabalho não só do Zubeldia, mas da sua comissão técnica, ele é muito bom, é um cara que trabalha muito, não é pouco, ele e a sua comissão técnica, volto a repetir, não é só ele. Então isso deixa a gente animado, porque o cara trabalhando do jeito que ele trabalha, você fica muito mais perto de você ganhar alguma coisa, entendeu? Às vezes não dá certo, mas é muito importante. Agora, é pé no chão. Eu sou um cara bom, eu sou assim, sempre fui muito tranquilo em relação a isso, sempre fui pé no chão, né? Então eu não me empolgo. Agora, claro que eu gosto de estar todo dia lá vendo um bom trabalho, pô. Isso eu gosto, tô lá vendo, pô, o cara tá trabalhando, tá se dedicando, entendeu? Tá passando coisas boas pros jogadores, entendeu? Coletivamente, e importante que eu gosto desse treinador, e também eu pensava muito assim, o lado coletivo ele é importante, mas o lado individual também, ele conversa individualmente com os jogadores, entendeu? Passa informações individualmente para os jogadores. Então, é um trabalho assim e tem uma coisa, né? É um treinador que já tem 16 anos de carreira, apesar que é jovem, já andou por vários lugares, entendeu? Tem experiência também, entendeu? Não é assim, um cara que é que a gente vê a idade dele, pô, mas ele é um cara, um cara que é já experiente, entendeu? Então, agora, a gente muito pé no chão, eu com ele, o meu tratamento é a mesma coisa, e ele também é assim, ele é um cara sério, ele não é empolgado, não, porque ele já tem experiência, né? E é sempre como você falou, futebol é assim, ganhou, tá tudo bem. Tem coisa até que às vezes não tá bom no jogo, mas ganhou, passa por cima. A gente percebe até nos comentários, pô, né? Eu conheço um pouco disso. Pô, às vezes eu falo, não, a gente ganhamos o jogo, mas algumas coisas não saíram bem. E as pessoas passam a perceber, não, tá tudo bem, não sei o quê, mas não é assim, entendeu? A gente tem que analisar, entendeu? Aí sim, quando ele pede opinião, eu dou minha opinião, né? A gente ganhou, mas claro que faltou um pouco, né, disso, daquilo, né? Mas ele é muito consciente disso, e todos nós lá estamos muito conscientes. Aqui a gente não se empolga, porque a gente já viu, né, a vida toda isso, né? Começa a ganhar e toma uma pancada, e as pessoas não querem saber mais do trabalho. O cara quer saber, perdeu, não serve mais, pô, não é bem assim, né? E o exemplo do Zubeldia, muita gente, muito torcedor fala assim, poxa, era um cara que poderia estar no São Paulo desde o começo do ano. É que ele não estava disponível, né? E até teve aquela situação, né, Muricy, que tirou de contexto um pouco, que você falou que o cara não estava disponível, que fez pouco caso. Entre vocês não tem absolutamente nada, né? Eu percebo que tá tudo certo, né? Não, você me conhece, pra mim não tem negócio de mimimi, não, de ressentimento, eu não vivo disso não, cara. Acontece que naquele momento marcamos uma entrevista, aí o cara desmarcar no mesmo dia, aí eu não gostei mesmo, cara. Eu falei isso pra ele. Aí ele esclareceu, nós fizemos agora a entrevista toda. Claro, nós fizemos uma entrevista geral, e a primeira coisa que ele começou a live que nós fizemos, foi a primeira coisa explicando por quê, né? Porque queria mais tempo, tudo aquelas coisas, sabe? Falei, beleza, tá tudo certo. Porque senão, se fosse de ressentimento, eu teria bloqueado agora a contratação dele. Fácil, claro. Porque a minha opinião era, na parte técnica, lá todo mundo opina, né? Mas a minha opinião é técnica, entendeu? Então, pra mim, eu não tenho essas coisas, cara. Esses sentimentos é bobo, entendeu? O cara é bom, opa, vamos conversar de novo. Como da outra vez não conversamos por ele. Ele não quis conversar, né? Ele não quis conversar, só que nós, a gente estava apertado, cara, a gente precisava de um treinador, meu. Então, a gente deixou, por exemplo, o dia da marcar uma entrevista, tinha outras entrevistas, podia fazer outra entrevista. Então, é claro que a gente fica chateado, mas a gente nunca falou assim, não, o treinador não serve, não sei o que, não. Eu falei, não, cara, o cara falou que não queria fazer a entrevista, beleza, não gostei, acabou, mas não tem esse papo, meu, isso aí comigo, eu vejo o treinador assim, eu não quero saber no que ele nasceu, eu não quero saber o que ele pensa da vida particular dele, eu quero saber o seguinte, se ele vai vir no São Paulo, trabalhar bem pro São Paulo. Para mim o que me interessa é o São Paulo, entendeu? Então não tem negócio de ressentimento, eu nunca tive, né, como treinador, nada, claro que eu sempre tive minha opinião, e dou sempre minha opinião, como eu tô dando agora, mas não tem nada a ver, tem ressentimento, eu converso todo dia com ele, o cara...
aprendo demais com ele também, porque é jovem, então é numa boa, não tem esse negócio não. O Dorival Júnior convocou mais 4 jogadores para os amistosos da data FIFA e também para a Copa América. Que beleza. Ajudem aí, Bremer, Ederson, PP e... Peraí, calma. Rafael, goleiro do São Paulo. É isso mesmo. Dorival. Dorival convoca o Rafael, mais um brasileiro convocado. O Vessone acho que estava lembrando aqui agora há pouco, nos intervalos, falando que a Argentina também convocou quantos jogadores que jogam na Argentina? Só o Armani. Só o Armani, um único. Dorival convocou alguns que jogam aqui. Aqui foram 2. No Arana, Rafael. Bento e Hendrick. O Hendrick já não joga mais. Mas, de qualquer forma, tira o Hendrick dos últimos jogos que ele poderia fazer. Um detalhe, na Argentina, ainda por cima, o campeonato é paralisado. Sim. Então exato. não vai atrapalhar, não vai ter jogo na Copa América. Vai ter a reunião dia 27, capaz de Data enfiarem FIFA não os vai jogos. ter jogo, mas Copa América vai. Agora com essa reunião do dia 27, capaz de enfiarem os jogos também na data FIFA e tudo mais. Não, vai ter jogo sim. Na data Vai. O Ramon convocou o Luiz Guilherme Estevam O Ramon para tá lá treinos. Ele tá Treinos na data FIFA. Ele não saiu? Tá lá. Então, aí E detalhe, aí fica realmente e convocaram o Bidon e o Wesley. O Corinthians perde 2 titulares absolutos. Pra treinar. Então, aí é uma piada. Aí é piada. Uma piada, e com todo respeito ao Dorival Júnior, é uma piada você convocar jogadores que atuam no Brasil. Deveria ser o mínimo, deveria ser a regra básica. Ó. Já que eu trabalho numa entidade que é uma porcaria e que é incapaz de fazer os jogos pararem, então, portanto, pelo menos eu não vou atrapalhar os afiliados dessa entidade e não vou convocar ninguém. Não, convocou o Rafael. Mas o Casares está lá com eles. Tá lá, vai tá lá. Da delegação. Aí como só as coisas. Podia falar, ô Dorival, dá um jeito aí. E aí, Arnaldo? Rafael desfalca o São Paulo, eu vou até ver aqui nos jogos todos que ele desfalca o São Paulo. Não, os times que tiverem jogadores, pedem os seus jogadores em princípio por 9 partidas, né? Exatamente. No caso Peraí, calma aí. 9. Rafael, Cuiabá, Atlético Paranaense, Vasco, Red Bull, Criciúma, Galo, Bahia, Grêmio e Juventude. 9 sem as remarcações, né, Arnaldo? Isso, vai ser mais. Porque se ia parar, porque tem duas coisas diferentes, como eu disse aqui. Se ia parar na data FIFA, provavelmente agora não vai mais. Certo? Sim. Porque tem que enfiar tem um monte de time com Criciúma. Juventude. E o Criciúma, coitado, vai jogar segunda, quarta, sexta, domingo. Os uniformes do Criciúma não ficam suados faz um mês. Exatamente. Então, aí vai perder mais. Então, cara, é inacreditável que se convoque jogadores que atuam no Brasil, principalmente, além do Rafael, para treinar na seleção do Ramon Menezes. O Ramon Menezes ainda, né? Imagina, o cara vai lá para aprender o quê? Com todo o respeito, gente. A seleção que conseguiu ficar no Sul-Americano tinha 10 times, ficou em 11º. No pré-olímpico não foi pra Olimpíada. Vai treinar pra quê? Tem algum campeonato que esses caras vão jogar? Não vai pra Olimpíada. Não, tá fora. Pô. O Sul-Americano é alguma coisa. Mas qual a surpresa? Parei, né? Toda não vez é surpresa, só é revoltante. Não, então, já não me pega. Qual é a surpresa se toda vez a gente imagina que trocando o presidente da CBF, trocando o técnico, trocando isso... Primeira questão indubitável, o jogador quer ir. Então, ou você tem, o jogador quer ir, pode ser para ser terceiro goleiro, pode ser para treino da Sub-20, o jogador quer ir. Né? Perfeito. Então, o jogador, e sobretudo seus empresários, querem que ele vá. E às vezes o clube quer que ele vá também. E tem cláusulas nos contratos que agora ele ganhou bônus. Exatamente. Pode ter certeza. Então esse romantismo não existe. Aliás, assim, parênteses, antes de entrar dos 4 brasileiros, a convocação do Dorival para a Copa América é muito boa. E os 3 jogadores, fora o Rafael, convocados agora para engrossar a lista, são muito bons e merecem a convocação pela temporada, sobretudo o Ederson, que foi volante do Corinthians, do Cruzeiro, tá na final da Liga Europa pela Atalanta, um dos melhores jogadores da Atalanta na temporada. Então ele convoca bem, seguindo os interesses dele. Dane-se o resto. E assim com qual técnico passou pela seleção brasileira. Né?
O Tiras tá bravo, desculpa. Não é. O Tiras, calma. O Tiras se queixa do Dorival, mas não é culpa dele. Não é questão não é o Dorival. Isso serve pro Tite, pro Renato Gaúcho, pra quem quer que vá pra seleção brasileira. É CBF. A turma toda, quando está do outro lado do balcão, quando acontece isso, tira a cueca pela cabeça. Vai desfacar meu time, isso não pode, o calendário é uma porcaria. Então, não foi o caso do Dorival, né? Não, tudo bem, pode não ter sido. A postura do Dorival... Não, então... Mas é uma postura mais... mesmo quando foi de compor, dizimado por convocações na época do São Paulo, é isso que o jogador quer. Então, ele nunca foi reclamão nesse aspecto. Ok, então só um parênteses. A gente estava aqui, ficamos 50 minutos falando do Gabigol, da relação com a torcida, que isso é um desrespeito e não sei o que lá. Quando qualquer técnico, não é só o Dorival, quem quer que seja, faz o que faz, a CBF faz o que faz, ela simplesmente olha pro torcedor, que é o coitado lá, claro, que tá bravo porque o Gabigol usou a camisa do Corinthians, ou que o Cássio vai embora, tá chorando na porta do CT, e fala que se dane você. Isso. Tô nem aí, meu. Você que se dane. Não. Eu quero convocar meu jogador aqui, você que vá para aquele lugar. O presidente do clube é que é o responsável por isso. Também. Então, aí vamos chegar no ponto dessa situação específica do Rafael nesse momento. O Júlio Casares, como presidente do São Paulo, foi escolhido como chefe de delegação na Copa América e comemorou a convocação como se fosse um jogador de futebol. Não sei se vocês viram. Não estão sendo convocado. O Júlio Casares recebeu o Dorival em São Paulo e Barcelona, com toda a pompa, volta do Dorival Morumbi, nosso técnico. Foi quando, eu já tinha informação na quinta-feira, foi quando o Dorival disse: eu vou convocar o Rafael porque o Ederson tem um problema. Sim. O Júlio Casares já está sabendo desde lá, desde quinta-feira, São Paulo e Barcelona. Era esperado porque ele já tinha ido na lista de goleiros e o Dorival só não chamou Ederson e Alisson nos seus primeiros amistosos, porque os dois estavam machucados. Foi o Rafael, foi o Bento e foi o Léo Jardim. Foi Bento, Rafael e Léo Jardim em terceiro. Quando machuca o goleiro, você já tinha o Bento convocado, o próximo da fila era o Rafael. Então não tem nenhuma surpresa, na prática não tem nenhuma surpresa. Né? E não deixa de ser surpreendente. O que não deixa de ser revoltante, mas surpreendente não é. Então, o São Paulo vai ter o Jandrei como goleiro durante boa parte do Campeonato Brasileiro, assim como o Atlético vai ter que ter o lateral esquerdo reserva durante boa parte e o Atlético Paranaense. A questão do terceiro goleiro, assim como era com o Everton do Palmeiras, ela é um tanto quanto bizarra, eu sei. O terceiro goleiro vai para um campeonato para arrumar barreira, chutar a bola para o goleiro titular pegar, enquanto o time dele está jogando 9, 10 partidas aqui, ele é o terceiro goleiro. Sim, é assim, né? É bizarro, sobretudo para um cara que dificilmente vai ter alguma utilidade, a não ser o convívio com o grupo, durante a Copa América. E vamos lá, também não merece seleção, hein? O Rafael é um bom goleiro, mas não para a seleção brasileira. Também acho. Isso para mim... então, mas aí... Eu não acho. Não acho ele um goleiro... O cara pega um da turma do Ramon Menezes lá e bota lá. Podia ser um goleiro mais novo. Claro. Exato. Agora sim, né? Aí, goleiro também tem esse histórico, e a gente está cansado de ver exemplos da relação de confiança do técnico com o goleiro. Né? Tem isso também, né? Não só para jogar, não para conviver e liderar. E nós não estamos num momento de goleiros em grande... Mesmo o Everton vive seu pior momento desde que ele chegou ao Palmeiras, que era o terceiro goleiro, certo? O Rafael está jogando melhor que o Everton. Então, o Léo Jardim foi convocado por conta das finais do Carioca, do Nova Iguaçu. Então, eu acho que essa convocação, ela tem esse requinte. E olha, para avisar, está acabando a temporada europeia, mas não acabou completamente, tem finais europeias. Ainda tem o risco de outros jogadores que atuam no Brasil serem convocados em cima da hora, como o Rafael foi. Só para deixar claro, né, naquele dia da convocação, vai ser em junho o envio da lista oficial e ainda tem a possibilidade de trocar até momentos antes da estreia. Então pode... não digo apostar, mas pode aparecer aí uma convocação de alguém que atua no Brasil mais em cima da hora, desfalcando os times. E como o Massa falou, a gente vai saber qual o grau no conselho técnico da seleção. Compromete, o Campeonato Brasileiro está comprometido. Então ficam tranquilos, porque pode... Tá aí, galera, informações do São Paulo, que joga essa semana, partida da volta pela Copa do Brasil contra o Águia de Marabá. Tem uma ótima vantagem para esse jogo da volta. O Zubeldia hoje comandou mais um treino. Tem a questão aí
do Rafael, né, que foi convocado para a seleção brasileira, para a Copa América. Fico feliz, né, pela convocação do Rafael, mas ao mesmo tempo o torcedor fica preocupado, né, porque o Rafael vai desfalcar o São Paulo aí muitos jogos do período da Copa América. O futebol brasileiro aqui não vai parar por conta da Copa América, mas feliz, né, por ver o Rafael indo para a seleção. É o sonho de todo jogador, como foi citado aí no vídeo, né, o sonho de todo jogador defender, chegar, né, na sua seleção, e o Rafael dá para ver ali pelo sorriso dele, né, a felicidade de defender, de ser convocado, né, para a seleção brasileira. E o São Paulo agora, né, segue a preparação aí para a sequência dos próximos jogos. O Brasileirão foi paralisado as 2 rodadas, a 7ª e 8ª. O São Paulo ia jogar hoje, mas como foi paralisado, a preparação segue aí para a partida pela Copa do Brasil contra o Águia de Marabá. Como eu falei, né, o São Paulo tem uma boa vantagem, tem tudo para avançar para a próxima fase. Se aguardar nessa sequência aí do São Paulo, essa semana tem jogo, final de semana, Brasileirão não vai ter jogo novamente. Próxima semana, Libertadores. O Zubeldia, né, vai ter alguns dias aí para preparar o time, coisa que é bem difícil de ter, né, dias para treinar, como o calendário é bem apertado, mas esse período aí sem jogos, final de semana, o Zubeldia vai aproveitar muito bem para preparar o time para a sequência dos próximos jogos. A questão do Wellington aí, como foi destacado pelo Edu Afonso, muito encaminhado, né, a renovação do Wellington. Vamos aguardar também as próximas notícias. Deixa a sua opinião aqui abaixo, torcedor tricolor. Deixa aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Valeu e até a próxima, galera.